Olá, amigos queridos. Que Deus, nosso Pai, esteja abençoando a cada um de vocês nesse momento e que estejam todos bem com a graça de Deus. Vamos lá dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Nós estamos ali no finalzinho do capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Instruções dos Espíritos. No estudo anterior, nós vimos no item Deixai vir a mim as criancinhas, a colocação de João Evangelista, lá em Paris de 1863. Hoje nós vamos continuar nesse mesmo tema, Deixai vir as minhas criancinhas, mas com o espírito protetor Bordeaux 1861, que também retrata sobre essa mesma colocação de uma das passagens de Jesus. Então vamos lá? Deixai vir a mim as criancinhas, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e frágeis, que têm necessidade de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e infelizes, e lhes darei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, este remédio supremo que possui a virtude que, aplicada sobre todas as chagas do coração, as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se tiverdes essa chama de vida divina, desculpem, vou até repetir. Se tiverdes essa chama divina, o que temereis? Direis em todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada provar-me pela dor e pelas aflições, bendito sejais, pois sei que é para o meu bem que vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, Senhor, ter piedade de vossa fraca criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejais também, mas fazei com que o amor divino não adormeça na minha alma, e que sem cessar suba a vossos pés a prece do meu reconhecimento. Se sentirdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola sublime, que nem os incidentes, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos tirar. Se tiverdes amor, tereis guardado vossos tesouros, onde nem a traça nem a ferrugem podem destruir, e vereis desaparecer de vossa alma tudo que possa desonrar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria aliviar-se dia após dia, e tal como o pássaro que voa nos ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma possa se fartar, deliciada com uma verdadeira vida no seio do Senhor. Bem, meus amigos, aqui são as palavras de um espírito protetor em 1861. Olha quanto tempo, né? Desculpem. E esses amigos queridos vêm nos trazer ali as colocações desde então, tentando nos esclarecer, dizer que sim, porque às vezes a gente fica pensando, meu Deus, para que tanto sofrimento na Terra? Ou com alguma pessoa próxima tão amada, ou em países, né, passando por situações de guerra, de bombardeio. E se a gente se deixar levar por essa comoção, nós vamos criar em nós também esse abismo e essa guerra interna.
e estaremos sempre num estado lastimável de dor que nos leva àquela doencinha que está se alastrando. Não pega como o vírus da Covid, que foi aí uma pandemia, mas que é dentro de cada um e se alastra dentro da pessoa, dominando-a, da tristeza, da falta de ânimo, da coragem, e vai para o medo, para as fobias, para os pânicos e tudo mais. Então, temos essas situações? Temos sim. Estamos num planeta de provas e expiações, não é? Então, meus amigos, é orar, é pedir a Deus para que entendamos. Não vamos entender completamente, mas que tenhamos o entendimento de que tudo está sob controle aos olhos do Pai. E que nos cabe orar por esses irmãos, pedir a Deus a espiritualidade bendita que estejam lá com eles, né? E nesse trechinho que eu li do Espírito Protetor, ele também coloca que o consolo é o amor e a caridade, é o remédio que cicatriza todos os males que temos. O amor e a caridade. E quando oramos e dizemos ali naquela oração que eu acho que é a mais conhecida do mundo todo, que é o Pai Nosso, nós dizemos que seja feita a vossa vontade, não é? Mas nós devemos falar isso com a verdade do nosso coração, não só da boca para fora. Porque se nós falamos que seja feita, Pai, a vossa vontade, a gente entende que, embora nós não tenhamos os conhecimentos todos dos porquês, com a graça de Deus temos o esquecimento, mas entende que tem um porquê. E basta ler e estudar as obras de André Luiz, que nos dá os exemplos de cada caso que, meu Deus, às segundas-feiras eu participo do estudo da Casa Espírita União, ligada à casa de Frei Fabiano de Cristo. Ligada não, é uma das casas ali, né, vertentes dessa criação magnífica do Frei. E André Luiz nos traz, tem várias formas de livro dele, mas os casos que nos contam os porquês depois. O que aconteceu? Por que aconteceu? Aí a gente começa a entender um pouquinho. Porque eu estou falando por mim, eu, Silvia Helena. Era muito difícil de eu dizer que seja feita, Pai, a vossa vontade, numa situação difícil. Então, depois do estudo, e ainda, estou no processo, né, estudando ainda, eu começo a entender que tudo tem um porquê, que foge ali do meu conhecimento atual, mas que tem um porquê. E Deus sabe o que faz. Então, quando eu faço Pai Nosso, eu não posso dizer só da boca para fora. Tenho que fazer com uma verdade. Porque geralmente oramos, mas quando a turbulência chega, né? A gente lê, faz Pai Nosso, ora para dormir. Mas quando chega uma turbulência, uma situação difícil, uma dor, uma doença, um desastre, seja lá o que for, ai, o que a gente diz? Por que eu? Por que Deus tinha que ser eu? Né? Cadê a fé que eu digo que eu tenho? Cadê essa fé? Não é? Parece que ela foge. Eu tenho a fé quando tudo está ali às mil maravilhas. Mas na hora da dor, como se com o coração partido e sangrando, viesse ali aquele por quê? Por quê? E não para quê? Que é a perguntinha que devemos fazer. Para quê, meu Deus? O que tenho eu que aprender com isso? Para que estou passando por isso? E quem sabe
Se nós fizermos a pergunta nesse sentido, do para quê, não do porquê, nós consigamos entender melhor, aprender o que o Espiritismo nos ensina, a sermos gratos, não pela turbulência, mas pelo conhecimento e por sabermos passar com resignação. Fácil não é. Como não é, né? Então, vai chegar o momento em que estaremos ao lado do Pai, puros e limpos de coração, como a criança que ainda não vê a maldade, não vê ali, não tem ainda esse orgulho, esse egoísmo arraigado nela, está ali sob o comando dos pais ou de quem esteja ali sobre a tutela, para que aprenda a não ser assim. Então, chegaremos ao lado do Pai, mas para isso precisamos estar puros, coração puro, né? Não é isso que nos diz aqui, ó? Bem-aventurados os puros de coração. Puro é a pureza. É saber que nada sabemos, que temos que aprender, e a cada dia é uma lição, como se fosse a escola. A lição é viver bem o dia de hoje. É tratar bem as pessoas que estão ao meu lado hoje. Quando elas partirem, não adianta eu mandar um buquê de flor, uma coroa caríssima. Continuar com a mágoa e a dor ali no coração. Reconcilia-te com seus inimigos enquanto estão próximos. É isso. Isso que precisamos entender. É isso que precisamos buscar. E ter ali o amor e a caridade como remédios santos. Às vezes a gente vai no médico e fala, ai, eu estou assim, 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 não consigo dormir, ai, porque os pensamentos ficam repetindo. Tem sim os casos de obsessões, de amiguinhos aí que têm desafetos por nós e que estão ali nesse momento do desprendimento do corpo, influenciando-nos, porque temos a mesma sintonia que eles, senão eles não chegavam a nós, não é? E aí a gente quer o remédio lá que o psiquiatra dá. Mas se nós começarmos a ver a vida e agir de outra forma, nós podemos auxiliar também, porque tem casos que precisam sim do remédio do psiquiatra, do terapeuta, da psicóloga. Nós precisamos, porque Deus também auxilia o homem através do homem, não é? O que aprendemos? Então é isso, meus amigos. Bem-aventurados aqueles que se dão o direito de aprender, de buscar o conhecimento, de estar ali podendo dizer, eu estou buscando conhecimento, eu estou buscando me melhorar. É isso, estarmos buscando a nossa melhora no dia a dia. É o que a gente precisa fazer e é isso que nos pede Jesus. Jesus, nosso irmão maior. E eu lembro de uma das frases, lembro mais ou menos, né? Que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele coloca assim, quando ele estava encarnado, ele dizia assim, eu creio. Aí quando ele desencarna, ele diz, antes eu dizia, eu creio, hoje eu digo, eu sei. É a confiança maior, né? Essa confiança, hoje eu sei que é assim. Que nós possamos já começar a saber aqui na vida de encarnados, para que possamos sim
estar buscando essa melhora dentro de nós. Bem, amigos, que Deus esteja aí com cada um de vocês, não só dentro do coraçãozinho, mas nas ações que praticam, nas palavras que saem da boca de vocês e naquelas que calam, quando querem ali botar o dedinho e sabe, igual uma butuquinha brava. Estou falando isso porque às vezes eu sou assim, eu tenho que calar. E quando eu consigo calar, pensamento já veio. Então quer dizer que eu tenho muito que melhorar. Mas eu calo. Quando passa aquele momento, eu falo, obrigada, meu Deus. Estou tentando praticar a lição que aprendo, que estou lendo, né? A lição que eu leio nas obras. Estou tentando, porque nem sempre a gente consegue. Mas vamos, porque é de pouquinho em pouquinho, dia a dia. É como dizia lá, num centro espírita mineiro, que fomos numa das caravanas da Casa Frei Fabiano de Cristo. O estudo do Evangelho é miudinho, palavra por palavra. E dentro de nós, não é a palavra, mas é ação por ação, de miudinho, pequenininho que seja, mas é como a formiguinha, de passinho em passinho, chega longe. Nós também temos aí toda essa encarnação e mais outras, se Deus assim nos consentir, né? Então vamos que vamos, tenham todos dias lindos e abençoados por Deus Pai. Até breve, para juntinhos continuarmos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Estudando e buscando praticar, gente. Não esquece não. Eu falei, Silvia tá chata hoje, né? Mas eu acho que quanto mais a gente fala, porque a gente mais precisa aprender. Estou precisando aprender isso, porque toda hora tá vindo aqui, ó. Assim, é a prática que faz ver se aprendeu realmente. Então vamos juntinhos, lado a lado, ombro a ombro, como disse nosso irmão ali querido numa mensagem de Natal, juntos lado a lado, ombro a ombro, seguindo nessa jornada, aprendendo juntinhos e pondo em prática. Fiquem com Deus e que sejam todos abençoados por essa luz maior de Jesus, nosso irmão. Até breve.